Vamos abrir então a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que pode, vamos colocar de pé, amém? Em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 12. Quem quer ter uma mente de Cristo hoje, faz assim com as suas mãos. Glória a Deus. Pois pode ter certeza que você vai sair daqui hoje com uma mente renovada, amém? Uma mente renovada, porque a partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor e ela acha um lugar especial em nosso coração, a nossa mente é transformada, a nossa vida ela é transformada, amém? Em nome de Jesus. Romanos capítulo 12 está dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, fala comigo assim, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar louvando o Senhor, amém? Glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Poderia parar neste momento de até não ministrar, porque quando nós falamos de perfeita e agradável, é porque para nós que somos cristãos, isso aí já é uma receita maravilhosa, né? Perfeita e agradável. Uma coisa agradável é uma coisa boa, uma coisa que você quer sempre tá apreciando, que você quer que sempre esteja na sua vida, uma coisa agradável aos seus olhos. Então é isso que a palavra do Senhor faz e é isso que a mente de Cristo nos traz, amém? Uma vida perfeita e uma vida agradável na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, quando nós estamos ministrando essa palavra sobre Romanos, né? O livro de Romanos, a gente sabe quem que escreveu esse livro de Romanos, essa carta aos Romanos. Nós temos muito apreço pela vida do apóstolo Paulo. Eu me lembro muito bem quando o pastor Alexandre ele converteu, e ele sempre estava pregando sobre a vida do apóstolo Paulo, porque nós que somos crentes, nós que somos cristãos, nós temos muitos ensinamentos acerca da vida deste homem. Foi um homem que nos ajudou, que nos ensina muito acerca de como que nós devemos viver um evangelho na presença do Senhor. O apóstolo Paulo foi esse homem. E quando nós começamos a perceber a epístola de Paulo, né? Esse livro de Romanos, nós podemos perceber que existem várias maneiras que o apóstolo Paulo nos ensina, nos fala para que nós tenhamos uma vida com o Senhor, uma vida reta, uma vida agradável como essa que nós lemos aqui, para que apresentemos a Deus como um corpo renovado, uma mente renovada. Então o apóstolo Paulo ele nos ensina isto, ele nos ensina como nós devemos ter essa vida, como nós devemos ter essa mente no Senhor. E eu lendo essa palavra eu pude perceber que o apóstolo Paulo ele era tão apaixonado com esse Jesus. Todos aqui, nós todos aqui sabemos como que foi a conversão do apóstolo Paulo, né? O próprio Jesus o chamou. O próprio Jesus o colocou diante dele e falou: olha, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a palavra do Senhor diz que ele foi chamado pelo próprio Jesus. Então ele tinha sim aquele amor incondicional por Jesus. Então a palavra do Senhor nos revela que do capítulo 3 de Romanos, no comecinho de Romanos, até o capítulo 5, Paulo ele nos fala só de maravilhas acerca de Jesus. Como nós conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos disso. Nós sabemos que Jesus foi tão maravilhoso, né? Jesus foi doador de milagres, de cura, de restauração. Se você for ler a palavra do Senhor aqui, no livro de Lucas, de Mateus, você só vai ver milagres da parte de Jesus, porque isso era Jesus. Jesus amava fazer milagres, Jesus amava as pessoas, Jesus não queria ver sofrimentos na vida das pessoas. Então o apóstolo Paulo nos apresenta Jesus de uma forma tão maravilhosa, que nós que somos crentes, nós ficamos assim, né, navegando nessa palavra, né? No capítulo 3 até o capítulo 5, se você ainda não teve a oportunidade de ler, leia na sua casa e você vai ver que Jesus, ele é apresentado, o apóstolo Paulo ele nos apresenta Jesus como Salvador, como aquele que morreu na cruz e ressuscitou para nos dar vida.
Se você for ler lá em Romanos, capítulo 3, versículo 1, está dizendo assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Então Jesus, ele se apresenta como nosso Salvador. Ele nos salvou. Aquela época que ele morreu lá na cruz do Calvário foi para que hoje nós estivéssemos aqui diante de uma igreja para reconhecer aquele sacrifício dele na cruz do Calvário para nos justificar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui para louvar, bendizer a ele, porque nós sabemos que ele é o único a ser adorado. Não existe outro a ser adorado. É somente ele, somente Jesus. Então ele nos justificou. Se você não sabe o que é justificar, ele pagou por nós o preço. Aquilo que nós tínhamos que fazer, ele é que fez por nós na cruz. Naquele derramamento de sangue, aquele sofrimento dele, ele nos justificou. Ele tirou aquela culpa que nós tínhamos para nos colocar hoje na posição de adorador. Que eu sei que todos aqui são adoradores do Senhor. Todos aqui foram justificados para que hoje nós pudéssemos estar adorando esse Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo nos pregou. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo também nos apresenta Jesus como aquele que nos dá paz. Quem quer paz do Senhor aí? Faz assim com as suas mãos. Cutuca o irmão que está aí do seu lado e fala assim: eu quero a paz que vem do alto, a paz que vem de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo também nos mostrou, que Jesus é aquele que nos dá a paz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está dizendo assim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lá em João, vamos abrir nossa Bíblia em João. Se você está com a Bíblia aí facinho de abrir, você vai abrir lá em João, capítulo 14, no verso 27. Esse doador da paz, ele está aqui neste momento. Todas as vezes que o pastor está ministrando alguma palavra, ele sempre diz que o ambiente, quando nós chegamos num ambiente como este, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, o ambiente ele não é mais comum. É um ambiente de milagres, é um ambiente de cura, de restauração. Então o Senhor, aquele que doa a paz, aquele que nos traz a paz, ele está aqui neste momento, amém? Para entregar para vocês, para cada um de nós, a paz que vem do alto. Então está dizendo assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, quando nós falamos, quando o apóstolo Paulo nos apresenta Jesus como esse doador dessa paz, a palavra do Senhor está dizendo que esta paz, ela não é como o mundo dá. Porque nós sabemos que a paz que o mundo proporciona é uma paz meio que falsa, né? Uma paz passageira. Às vezes, nós estamos reunidos com a nossa família e de repente está todo mundo ali almoçando, né? Aí de repente tem aquele momento de paz. Aí o mundo, muitas das vezes, acha que esse é o tipo de paz. Mas a Bíblia aqui nos fala, o apóstolo Paulo nos exorta a dizer que a paz que Jesus nos traz é uma paz duradoura, é uma paz que não termina jamais, é uma paz que você vai sentir na casa do Senhor, é uma paz que você vai ter dentro do seu lar, é uma paz que você vai ter lá no seu trabalho, é uma paz que você vai andar, alguém vai olhar para você e vai dizer assim, olha, alguém vai olhar para você e vai dizer assim, eu não sei porquê, mas essa mulher tem uma paz tão grandiosa. Eu não sei se você já foi abordado dessa forma, mas eu já fui. Lá no meu trabalho, quando eu trabalhava, muitas das vezes eu estava lá, aí as pessoas chegavam assim e ficavam assim, mas você tem uma paz, você transmite uma paz, você é serena. Então é essa paz que o apóstolo Paulo está apresentando Jesus para a sua igreja, uma paz duradoura, porque quando a paz que o mundo prega é aquela paz que muitas das vezes a pessoa olha assim para o nosso país, o Brasil, né? Ah, mas o Brasil ele é um país que não tem guerra. Então muitas das vezes o mundo, ele acha, ele nos mostra que a paz que a paz verdadeira é aquela onde não tem guerra, mas eu quero dizer que a paz que o Senhor dá é aquela que mesmo em guerra nós somos vitoriosos e nós temos a paz. Aleluia, glória a Deus. Mesmo você estando em guerra, amado, mesmo
estando aquela guerra travada do seu lado, essa paz que o apóstolo Paulo nos apresenta, é a paz que Jesus nos dá, é a paz verdadeira, a paz que não se acaba, amém? E essa paz o Senhor hoje está entregando para você. Você pode ter certeza que a mente de Cristo, essa mente que nós vamos ter, a partir do momento que nós nos entregarmos para o Senhor, essa mente vai nos proporcionar a paz que vem dos céus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também nos apresenta o Senhor como aquele que nos reconciliou. Você sabe o que é reconciliar? Reconciliar, amada igreja, é abrir caminho. Abrir um caminho novo, abrir o caminho para você ter acesso ao Pai, para você ser um crente com uma mente vitoriosa, com uma mente que anda nos caminhos do Senhor. Então a palavra do Senhor nos diz que essa reconciliação, ela nos abriu um caminho junto ao Pai. Lá em Romanos 5, 8 ao 31, está dizendo assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele e salvo da ira. Então a palavra do Senhor está nos dizendo que nós somos reconciliados, que nós somos justificados por esse amor maravilhoso que nos alcançou, por este amor que nos traz uma mente de Cristo, uma mente diferente, uma mente renovada, uma mente diferente desse século que nós vivemos aí fora, desse século que está sendo nos apresentado aí fora. Só que diante de uma palavra dessa, você chega diante de um apóstolo Paulo e começa a dizer só coisa boa, né? Nós só estamos ouvindo coisa boa. Jesus nos salvou, nos reconciliou, nos justificou. Só que se você for observar o que nós acabamos de ler agora, no versículo 12, no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele começa a nos advertir algumas coisas acerca de como nós devemos ter uma vida, uma mente de Cristo. Eu estou falando aqui hoje para cristão, é para mim e para você. Eu quero dizer que antes de você estar sendo ministrado, eu fui ministrado por essa palavra. Porque essa palavra, ela me comoveu, ela falou comigo no meu coração. Porque eu comecei a refletir e comecei a pensar como que nós temos vivido essa vida de cristão, essa mente de Cristo. Se Jesus teve um dia desse que o irmão Claudinei pregou no encontro Jump, e ele estava nos mostrando acerca da vida de Jesus. O que Jesus faria, né, se ele estivesse aqui no nosso meio, se ele andasse aqui no mundo de hoje? Como que Jesus agiria? Então eu comecei a refletir sobre esta mente. A palavra do Senhor está nos dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. O apóstolo Paulo, quando ele chega para Roma, para a igreja de Roma, quando ele chega para os romanos, ele dá tipo assim um mandamento. Ele fala: olha, eu não estou pedindo, eu estou rogando. Eu estou rogando a vocês. Roma, naquela época, era o centro do capitalismo, era o centro das atenções. Então, ali estava depositado todo o capitalismo da época, tudo girava em torno de Roma. Então, o apóstolo Paulo ele teve que ter muito peito para chegar diante, escrever uma carta aos romanos para falar a respeito dessa vida que ele precisava que as pessoas tivessem. Porque, na verdade, quando ele pregou, quando ele falou, quando ele ministrou essa carta, era o que ele já estava vivendo. Porque a partir do momento que ele encontrou com o Senhor, a partir do momento que ele ficou ali 3 dias cego e o Senhor o trouxe para ele, que aquele dia, aqueles 3 dias que ele ficou ali totalmente sem saber o que estava acontecendo com ele, ele teve esse encontro com o Senhor, a mente dele foi renovada, a Bíblia diz que ele mudou o comportamento dele a partir daquele momento. Então eu quero dizer para você que talvez o Senhor vai usar um dia para que você tenha um encontro com ele, talvez o Senhor vai usar 3 dias para que você tenha um encontro com ele, mas se o Senhor quiser renovar a tua mente, ele vai renovar, porque este é o papel do Senhor. Ele transforma, ele renova as nossas mentes. Ele nos dá um coração de acordo com o coração dele.
Então eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo, quando ele chegou a ter essa intimidade com o Senhor, para escrever essa carta, ele já estava tendo essa transformação na vida dele. Ele estava falando daquilo que ele vivia, amada igreja. Então ele nos chama hoje para viver esta mente de Cristo. Esse ensinamento dele hoje é para nós que somos igreja, que estamos caminhando, uma igreja militante, uma igreja que caminha, que luta contra os dardos inflamados do inimigo. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, está nos dando a receita de como nós devemos militar neste mundo. A palavra de Deus está nos dizendo que o apóstolo Paulo, ele escreve essas cartas aos romanos e começa a dizer para eles, olha, eu não estou fazendo um pedido, eu estou rogando. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. E quando o apóstolo Paulo chega a ministrar isso na vida dos romanos, amada igreja, aquele sacrifício que, se você for ler lá em Levítico, onde se pegava um animalzinho, colocava ele ali, e aquele animalzinho era imolado e apresentava ao Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que, olha, eu não estou dizendo deste sacrifício, foi válido naquela época, mas eu quero dizer para vocês que Jesus já fez isso por nós. O Senhor já fez isso. O Senhor foi aquele cordeiro que foi imolado, aquele cordeiro que foi morto, para que hoje nós possamos ter a justificação nele, para que hoje nós possamos ser reconciliados através dele. Então o Senhor fez isso, mas o apóstolo Paulo, ele nos adverte a estar ter um coração, uma vida pura, um sacrifício vivo. Mas como eu vou fazer isto? Como eu vou ter esse sacrifício? Como eu vou fazer esse sacrifício vivo? Eu quero dizer para você que nós temos algumas renúncias a fazer. Para que nós apresentamos ao Senhor como um sacrifício vivo, nós temos que algumas renúncias. Nós temos que olhar para nós mesmos e começar a entender o que Deus quer que nós fazemos por Ele. Esse evangelho que nós pregamos, ele não pode ser tão assim fácil como está acontecendo hoje. Nós sabemos que hoje, o mundo hoje, ele está deturpando muitas das vezes a mente dos cristãos, do povo. Nós temos que adequar o mundo às coisas de Deus, não a igreja às coisas do mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, vocês não devem ter essa mente mais, vocês têm que renovar a mente, para que vocês possam experimentar qual será a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que você experimente isto, você tem que ter uma mente mudada. Uma mente renovada, uma mente que não se corrompe mais com as coisas do mundo, mas pelo contrário, uma mente de Cristo. Todos nós queremos ter uma mente de Cristo. Todos nós queremos ter essa mente. Mas para termos essa mente, nós temos que ter nós temos que renunciar a algumas coisas, para que apresentemos ao Senhor verdadeiramente como um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. E olha, eu quero dizer para você que para haver sacrifício precisaria de morte, não é? Mas aí o apóstolo Paulo diz que é um sacrifício vivo. Eu quero dizer para você, para mim, que nós temos que morrer para nós mesmos. Nós temos que morrer para nós, para o nosso eu, para as nossas vontades. Talvez foi muito difícil para você estar aqui essa noite, porque talvez você deixou alguém em casa, talvez você deixou um familiar seu em casa. Eu estou com meu pai hospitalizado, eu tive que deixá-lo muitos dias aí, para estar aqui na casa do Senhor. Mas eu quero dizer para você que este é o sacrifício vivo, é você renunciar a você mesmo e estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor, fazer aquilo que o Senhor mais amava, que era pregar o evangelho, que era falar das boas novas, que era curar, que era libertar as vidas. Fazer as boas obras do Senhor. Apresentei-vos a Deus como sacrifício vivo. Apresentei-vos ao Senhor um corpo santo. E existem algumas características também, irmãos, de uma mente de Cristo. Depois que nós entendemos que nós precisamos ter essa mente, nós vemos também algumas características
que nós, como cristãos, assim como a vida do apóstolo Paulo, se você gosta de ler, pegue livros sobre a vida do apóstolo Paulo para você ver como que a vida deste homem, ela foi tão assim, ele renunciou a tudo para viver o evangelho. E ele era um homem normal como eu, como você. Ele renunciou às vontades. Ele era um homem muito conhecido. Mas ele renunciou a tudo para viver esse amor incondicional. Porque ele entendeu. Quando o Senhor o chamou, ele entendeu. Por isso que ele escreveu essa carta para todos nós. Então, essas características, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nos apresenta. A primeira característica que ele nos apresenta é que para você ter uma nova vida com o Senhor, como diz lá em Romanos 8. Lá em Romanos 8, está dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Não importa o que fazemos, não importa o que eu fiz, não importa o que você fez, não importa o tipo de vida que você levava no passado. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então você não deve aceitar nenhuma condenação. Nenhum passado que te julgue você não deve aceitar. Então o apóstolo Paulo, ele começa a nos dar umas características. Ele nos começa a mostrar umas características que você tem que viver para que esta mente de Cristo, essa vida com Cristo, essas renúncias, essa vida maravilhosa, que muitas das vezes nós vimos para aquele irmãozinho, nós olhamos um irmãozinho abençoado, né? Tem lugares que a gente olha assim, vai nas igrejas, vê aqueles irmãozinhos abençoados. Aquele irmãozinho que chega na igreja cedo, que limpa a igreja. Aquela irmãzinha, na época quando a minha mãe aceitou Jesus lá, minha mãe nos levou muito cedinho para a igreja e eu via. Ela era uma diaconisa, ela ia lá, limpava a igreja, louvando ao Senhor. Então, para nós termos essa mente de Cristo, a primeira característica que um cristão tem é quando há um arrependimento genuíno, um arrependimento profundo. Por isto que o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há, porque a partir do momento que nós dobramos o nosso joelho e pedimos perdão para o Senhor por todos os nossos pecados, este arrependimento vem e as coisas acontecem e a nossa mente começa a ser renovada, nós começamos a andar na presença do Senhor e nós vamos voar como águias, como a palavra do Senhor diz. Porque essa é a mente que o Senhor nos dá. A primeira característica, arrependimento. Você precisa se arrepender por tudo aquilo que você, porventura, cometeu que não está no agrado do Senhor. Alguém já ouviu aquela palavra sobre o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele estava vivendo na casa do pai, tinha todas as regalias, vivia uma vida de príncipe, não lhe faltava nada. Aí, de repente, aquele filho decide viver aventuras no mundo, né? A palavra do Senhor diz que ele resolveu sair, né? Ele resolveu andar pelo mundo e conhecer coisas novas. Ele pediu a herança para aquele pai. Olha, Senhor, olha, meu pai, eu quero a herança porque eu quero viver aí no mundo, eu quero sair, eu quero conhecer as coisas que eu ainda não conheci. Então a palavra do Senhor diz que aquele jovem, ele saiu pelo mundo, gastou tudo que tinha, realmente ele conheceu, né? Ele conheceu tudo que o mundo podia proporcionar a ele. Aí a palavra do Senhor nos diz que quando ele teve uma vida totalmente fora dos padrões daquilo que ele vivia na casa do pai, ele se arrepende. Aí ele começa a falar com Deus. Eu imagino que aquele jovem chegou até às vezes diante de um espelho, ou então diante assim dele, numa parede, olhou para a parede, olhou para o vácuo, olhou para o nada e falou assim: meu Deus, quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha tudo. Quando eu estava na casa do meu pai, não me faltava nada. E hoje eu vejo que eu estou aqui comendo o que os porcos comem. Eu preciso voltar à casa do pai. Aí a palavra do Senhor diz que aquele jovem volta para a casa do pai. E quando aquele jovem volta, talvez ele achou que se ele chegasse na casa do pai, ele ia ser
escorraçado. Mas o pai, ele nunca escorraça o seu filho, porque o amor do pai é genuíno. O amor do pai é genuíno, é um amor que é incondicional. Então, quando aquele filho chega na casa do pai, aquele pai o recebe de braços abertos. E a vida daquele jovem foi, com certeza, melhor, muito melhor do que antes, quando ele estava ali naquela casa. Porque houve um arrependimento. Então, a primeira característica, igreja, que nós temos que ter para ter uma mente de Cristo, para não viver conforme esse mundo, não viver conforme os prazeres deste mundo, é ter um arrependimento profundo. A segunda característica, amada igreja, que nós temos que ter para ter essa característica, né, para ter essa mente de Cristo, é o desejo de santidade. Quem quer ser santa aí como o Senhor é? A palavra do Senhor diz que nós devemos ser santo como Ele é santo, né? Então nós temos que ter esse desejo de santidade. Porque você sabia o que é a santidade que nos separa do pecado? A santidade que nos coloca tão pertinho de Deus. E quanto mais nós estamos perto do Senhor, sabe o que acontece? Quanto mais nós estamos juntos do Senhor, nós olhamos para nós mesmos e começamos a ver, porque o Senhor, Ele é tão santo, Ele é tão limpo, Ele é tão claro, que quando nós chegamos diante dEle, nós começamos a ver as nossas impurezas, aí nós ficamos tão pequenininhos, quando nós estamos perto do Senhor. Antes eu entendia somente que quando o Senhor fala que nós somos sal da terra, aí eu achava que era só para temperar, mas não é só para temperar, não. Quando o Senhor fala que nós somos sal da terra, é porque nós vamos provocar sede nas outras pessoas. Sede da palavra, sede do Senhor. Então, quando nós somos sal, quando nós somos perto do Senhor, nessa santidade, nós somos separados do mundo, separados das coisas vãs deste mundo. Nós andamos na reta certa, no caminho certo. Então o Senhor nos chama a ter essa santidade. Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Você que tem a palavra do Senhor, se você quiser acompanhar, está dizendo assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o Senhor te chama a ser santo nessa noite, separado, ter uma mente renovada, uma mente de Cristo. O Senhor te chama, e não é difícil, irmãos, não é difícil nós termos uma mente de Cristo, nós sermos santificados pelo Senhor. Não é difícil. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, quando nós chegamos a Deus, nós começamos a ver até nossas impurezas. Essa santificação é isto, é você olhar assim, você começar a ver suas impurezas e começar a entender que você necessita do Senhor. Todos os dias você precisa do Senhor na sua vida. A terceira característica é uma característica que muitas das vezes passa por nós desapercebido. Muitas das vezes nós que temos a mente de Cristo, nós arrependemos dos nossos pecados, temos uma vida de arrependimentos. Nós estamos buscando a santidade todos os dias. Mas nós não temos união com nossos irmãos. E o apóstolo Paulo, ele nos alerta que a igreja do Senhor, ela tem que ser unida. A igreja do Senhor, ela tem que estar um ao lado do outro, um dando a mão para o outro, um orando pelo outro, um ministrando na vida do outro, porque esse foi o papel de Jesus. O apóstolo Paulo foi um imitador de Cristo, porque ele fez as coisas que Cristo fazia, e ele nos chama a ser imitador desse Cristo. Jesus, ele teve tanto amor, tanta compaixão. Quando aquela mulher, aquela mulher lá de João, né? Aquela mulher adúltera, que João fala sobre ela, que ela foi quase apedrejada por aqueles que acusavam. Jesus olhou e falou assim: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
E aquela mulher olhou para Jesus assim, ela achou que ela ia ser morta naquele momento, mas o Jesus que o apóstolo Paulo, ele nos apresentou, é aquele Jesus que olha para o ser humano com um olhar de amor. Ele não se preocupa com o pecado, ele só se preocupa com o arrependimento que aquela pessoa teve e a vida que ela vai levar a partir daquele momento de arrependimento. Então, quando Jesus olha para aquela mulher, fala: olha, cadê os seus acusadores, mulher? Cadê eles? Então essa união a igreja precisa ter, a igreja precisa estar ao lado um do outro. Um cordão de 3 dobras, né, não se rebenta tão fácil, não é isso que diz aí? Então, querido, muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, a nossa família é toda salva, mas talvez existe aquela irmãzinha ali do seu lado, que o filho dela precisa ser salvo. Aí sabe qual que é o nosso papel? Nosso papel é ministrar, é orar, é buscar ao Senhor, é estar orando. Assim como nós temos o compromisso, muitas das vezes nós vamos para o monte para pedir o Senhor pela nossa família, mas nós temos que entender que nós precisamos orar também pelos nossos irmãos, nós precisamos interceder pelos nossos irmãos. Eu acho muito interessante que quando eu estava fazendo a campanha no monte, então a gente lá no monte, a gente sempre estava orando, buscando, sabe? Intercedendo pela vida dos irmãos. Às vezes as pessoas, olha por mim. Tinha pessoas que vinham com um bilhetinho, olha por essa causa tal, porque é isto, é a união, é o irmão viver um pelo outro, em profundo amor, é de mão dadas, porque a igreja, quando ela é unida, o pastor sempre tem pregado isto, o pastor sempre tem falado que os 12, eles têm que estar unidos. Quando a igreja chama os 12 para estar orando, irmãos, é uma coisa assim sobrenatural. Por isso que quando o pastor chama, convoca 12, vamos ter uma reunião, vamos ter um culto, vamos ter um agradecimento, nós vamos ungir o bairro, os 12, que nossa igreja, se vocês não sabem, a nossa igreja ela é constituída pela visão celular. Então eu tenho as minhas 12, o pastor tem os 12 dele. Então nós sabemos que os 12 são a base da igreja, é onde nós vamos orar pela vida dos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão aí sentados. Então nós somos a estrutura da igreja. Então os 12 têm que estar unidos, têm que estar em oração, em buscas constantes. É essa união que o apóstolo Paulo nos fala, para termos uma mente de Cristo, para termos uma vida diante da presença do Senhor, para nós entendermos essa palavra que nós acabamos de ler: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, amada igreja? Que a nossa família esteja na presença do Senhor, que os nossos filhos sejam usados pelo Senhor, que a nossa casa seja um celeiro de bênçãos do Senhor. Que quando nós reunimos na mesa para almoçarmos, para jantarmos, toda a nossa família, agradece ao Senhor pelo alimento que o Senhor nos dá. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor não quer que nenhum cristão vive sofrendo neste mundo. O Senhor não quer que nenhum servo dele vive em desunião na família. O Senhor não quer que nenhum filho desrespeite o pai. O Senhor não se agrada disto. Então, para nós termos essa mente renovada, para nós termos essa vida de Cristo, nós precisamos entender que tem que haver em nós um arrependimento profundo, tem que haver em nós uma santidade e tem que haver em nós uma união com os nossos irmãos, sentir a dor do nosso irmão, orar com ele, porque Jesus fazia isto, Jesus era isto. A vida de Jesus foi toda esta. Todos os milagres de Jesus, se você for ler as parábolas, os milagres que Jesus realizou, todos eles foram por amor ao próximo. Jesus tinha um amor tão grande pela vida das pessoas. Jesus não se importava se ele estava cansado. Jesus não descansava. Então é isso que o Senhor nos chama.
Se você, amada igreja, ainda não tem essa mente de Cristo, começa a pedir ao Senhor nessa noite. Fala para o Senhor: Senhor, os passos já me foram dados. É um arrependimento que eu tenho que ter profundo. Eu tenho que me arrepender na minha alma. Eu tenho que ser santo como o Senhor foi. Sede santo como eu sou santo. E eu tenho que ter união, amor, paz com os meus irmãos. Agindo assim, igreja, nós teremos essa mente de Cristo. Nós não vamos conformar mesmo com este mundo. Nós não vamos trazer o mundo para a igreja. Ao contrário, nós não vamos adequar a igreja ao mundo, mas pelo contrário. Nós não vamos adequar o mundo à igreja, mas nós vamos levar a igreja até o mundo para que ela abrace o mundo e a traga para dentro da igreja. Nós vamos fazer isso com essa mente que o Senhor nos dá. Nós vamos fazer isso, igreja, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Ide e fazer discípulos a todas as nações. Pregai a palavra do Senhor, ministrai. Se está alguém doente perto de você, coloca as suas mãos, impõe as suas mãos e ele será curado, porque não é com as suas forças, não é você, é o Senhor Jesus que vai fazer isso por você. Então, nós temos esse privilégio de estarmos na presença do Senhor dessa forma. Então hoje o Senhor nos chama a ter essa mente de Cristo. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu fico tão feliz de saber que o Senhor chamou o apóstolo Paulo, um homem que se esvaziou dele mesmo. Ele renunciou às suas vontades. Ele abriu mão da sua vida para viver uma vida com Cristo. Por isso que todas as passagens do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta lá para Colossenses, ele mostra uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida de renúncias. O Senhor nos chama a uma vida de renúncias. Pastora, mas o que é renunciar? Renunciar à igreja é muitas das vezes você chorar por algo, mas você olhar e falar: não, é melhor estar com Cristo. É melhor estar na presença do Senhor. Eu poderia hoje estar aqui nessa festa de aniversário, mas eu decidi estar na casa do Senhor. Eu decidi louvar o Senhor, adorar o Senhor. Uma vida irrepreensível, uma vida de um cristão que abre mão de muitas das vezes ir para um clubinho da vida para estar na casa do Senhor. Muitas das vezes nós achamos que o dia ideal para irmos aos cultos é o domingo, mas eu quero dizer para você que as renúncias são você estar aqui na quarta para adorar o Senhor, na sexta para adorar o Senhor, no sábado para adorar o Senhor, no domingo para adorar o Senhor. É esta mente que o apóstolo Paulo nos convida a ter essa noite. Feche os seus olhos. Nós vamos estar ministrando essa canção. Fala para o Senhor que você vai se esvaziar nessa hora. Nós temos entendido que quando nós nos esvaziamos, o Senhor nos preenche, amada igreja. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, das nossas vontades, quando nós chegamos diante desse Jesus, esse Jesus Salvador que o apóstolo Paulo nos apresenta nessa noite, o Senhor nos preenche, o Senhor nos molda. Fala para o Senhor que você não pode viver sem Ele. Se você quiser chorar na presença dEle, chore. Chore na presença do Senhor. Nas dores e desilusões, eu quero me esvaziar. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, queremos, ó Pai, ser, ó Deus. Quero me esvaziar. Sermos, ó Deus, pessoas usadas pelo Senhor.